Vocês vão lembrar que o contrato da Esportes da Sorte com o Corinthians prevê um montante anual, no contrato de 3 anos, mas um valor destinado para contratações. Rio, aquela coisa toda. E outra coisa, o Flamengo poderia bancar o salário dele por conta própria. Não dependeria de um acerto com um patrocinador. Se o Flamengo entrar de vez na jogada, já era. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos, nação! Hoje a mídia deixou bem clara que não tem como a marca Corinthians competir contra a marca Flamengo. O vídeo está fantástico, está sensacional, tem toda essa questão aí do DeFi que parece que realmente tem tudo pra vir pro Mengão, enfim, tem muita coisa interessante. Fica comigo aí até o final, ok? Os créditos para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar no link de cada vídeo, vão lá conferir, nação, o link de cada canal que está na própria descrição do vídeo, ok? Curta o vídeo, se inscreva no canal, me dá uma moralzinha aí, claro, vem engajar comigo aí também, ok? Bora pro conteúdo, seus mitos, vamos lá! Essa investigação, ela chegou na plataforma de apostas online, que é a patrocinadora master atual do Corinthians, a Esportes da Sorte, que é uma casa de apostas brasileira. Pois bem, não é só patrocinadora do Corinthians, patrocina o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Bahia, o feminino do Palmeiras, Ceará, Náutico, Santa Cruz, é uma das principais aqui do país e que patrocina vários clubes de futebol, entre eles o Corinthians. Tá, mas e onde entra a situação do Memphis Depay? É agora que eu vou te contar. Vocês vão lembrar que o contrato da Esportes da Sorte com o Corinthians prevê um montante anual, no contrato de 3 anos, mas um valor destinado para contratações. Inclusive com um reforço midiático europeu, internacional, que pudesse atrelar a sua imagem à marca. Pois bem, esses 60 milhões, 57 milhões que a Esportes da Sorte estaria disposta a bancar, envolveria aí 2 anos de contrato, por exemplo, do Depay, com um salário de 2 milhões e meio de reais. A grosso modo, a conta é essa. 2 milhões e meio por mês, 12 meses, né? 30 milhões, em 2 anos 60 milhões, um contrato de 60 milhões. O Corinthians pagaria uma parte irrisória desse montante e 80%, 90% do contrato bancado pela Esportes da Sorte. A questão é, depois dessa investigação, que inclusive chega no CEO da Esportes da Sorte, o Corinthians ficou preocupado em relação a possível bloqueio de contas. Porque se houver um bloqueio de contas e a Esportes da Sorte não conseguir operar com alguns valores, como é que fica o cumprimento desse contrato? Essa é a preocupação, inclusive, do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que enviou um ofício ao jurídico do Corinthians solicitando explicações, esclarecimentos, tentando entender de que forma será esse contrato para que o Corinthians tenha respaldo jurídico para esse contrato. O que significa isso? Na Tausa, todo mundo disse que ia dar ruim. Vou usar esse termo. Todo mundo avisou. O compliance não aprovou, o jurídico não aprovou e o Duílio foi lá e bancou. O que aconteceu com a Tausa? Você sabe. A empresa não pagou e quem arcou com os custos de Paulinho, que não era um custo baixo, foi o próprio clube. O temor existe agora novamente. E o presidente do conselho está fazendo isso. Ah, por que não fez lá atrás? Foi um erro. Foi um erro. Porque esse conselho, esse presidente do conselho e o conselho, ele está muito preocupado, e a gente pode discutir se isso é certo ou errado, em investigar não seria o melhor termo, mas em fiscalizar, melhor falando, a gestão Augusto Melo. Tanto que tem comissões de ética, de justiça. Bom, pode ser que tenha um talvez ali, um sim, vamos ver o que acontece. Só que aí tem um grande complicador que aconteceu nas últimas horas. O centroavante Pedro, lamentavelmente, sofreu uma grave lesão no treino da seleção brasileira. Rompeu os ligamentos do joelho, só volta no ano que vem. O Flamengo está sofrendo com lesões em boa parte do elenco. Tem jogador que, além do Pedro, que não volta também esse ano, Cebolinha, Matias Vinha, o lateral. E aí o Flamengo foi ao mercado, rompeu até com o orçamento. Eu sei que o Flamengo tem dinheiro, mas eles têm um planejamento ali. Eles tiveram que quebrar para trazer o Alexandro, por exemplo. Não estava nos planos. Eles têm 2 laterais, né? O Ayrton Lucas e o Matias Vinha. Para trazer o Alexandro deu uma quebradinha, mas o Flamengo se permite. Mas
tem um budget ali, né? Tem um orçamento a ser cumprido que foi quebrado. Nesse momento, o Gabigol, que também machucou, mas a lesão um pouco mais leve, e que tem outros atacantes que sofreram, e tem mudanças no time, tem competições a serem disputadas, o Flamengo se volta ao mercado para tentar trazer um jogador que esteja livre no mercado, porque a janela já fechou, para trazer uma reposição ao Pedro, que a gente deseja plena recuperação, vai voltar ainda mais forte no ano que vem, seria titular da seleção brasileira e numa fatalidade acabou se lesionando. O Flamengo precisa de um 9, de um centroavante. E segundo Mauro César Pereira, entrou na disputa para ter Memphis Depay. Aí mora um grande problema. Porque o Depay digamos assim, se assanhou para jogar no Brasil pela vinculação que ele tem com o futebol brasileiro. Admiração, inclusive a idolatria que ele tem por Ronaldo Fenômeno. E aí saber que ele jogou no Corinthians e tal, isso favorecia um pouco. Bom, o Ronaldo tem uma vinculação com o Flamengo, que é menor, né? Tanto que ele treinava no Flamengo e depois fechou com o Corinthians, né? Mas o Flamengo representa hoje muito, né, o futebol brasileiro, no jeito de jogar, sediado no Rio, aquela coisa toda. E outra coisa, o Flamengo poderia bancar o salário dele por conta própria. Não dependeria de um acerto com um patrocinador, com um investidor. O Flamengo tem condições de pagar o salário que o Depay gostaria. E isso pode ser um problema. Porque aí ele jogaria no Brasil, jogaria num grande clube, substituiria um cara que é o artilheiro do Brasil hoje, ou seja, ele chegaria com esse desafio e ganharia aquilo que ele quer. Se o Flamengo entrar de vez na jogada, já era. Porque o Flamengo já tirou o Gonçalo Plata, tirou o Michael, tirou o Alexandro. Todo mundo queria esses clubes aí, esses jogadores aí. Quem levou foi o Flamengo, porque o Flamengo tem condições. O outro clube que hoje teria condições seria o Botafogo. Mas até onde a gente sabe, até porque o Botafogo tem bons atacantes hoje, não teria um interesse no Depay. O Flamengo sim. E se isso acontecer... por tudo que eu ouvi, li e apurei no dia de hoje, eu diria que subiu no telhado. Pode ser que ainda aconteça, mas é muito mais difícil. E olha que a situação estava se desenrolando. Estava caminhando para um lado. De repente, a operação da polícia, uma certa instabilidade jurídica aí para você bancar um contrato tão caro. O Flamengo... Nação, bom, a parada é o seguinte, só pra lembrar aqui, ó, o Depay, ele não é um centroavante, um 9 fixo não, tá bom? Ele é um falso 9. Mal comparando, mais ou menos igual o Gabigol, é um segundo atacante, tá bom, Mix? Um atacante de movimentação, então a característica dele não tem nada a ver com o Pedro, mas aqui no Brasil eu tenho quase certeza que ele sobraria, porque ele tá bem fisicamente falando e claro, tecnicamente não tenho o que falar. Quero saber aí a opinião de vocês, tá bom? Tamo junto, nação, e é nóis.